O Evangelho Adventista e a incerteza da salvação. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vos convido a uma reflexão que tem por base esta acusação que se faz, à Igreja Adventista do Sétimo Dia de que ela prega um falso evangelho. E os críticos do Adventismo muitas vezes tentam consubstanciar esse tipo de acusação com vários argumentos e tal, e nesse vídeo nós vamos avaliar um desses argumentos, que tem que ver com a percepção de que algumas doutrinas adventistas, especialmente assim, a doutrina do santuário, o juízo investigativo, o decreto dominical, e certos aspectos assim, da compreensão da soteriologia, sobre o sábado, sobre um monte de coisas e a perseguição do fim dos tempos e não sei o que lá, tudo isso implica uma incerteza da salvação e essa seria uma característica de um falso evangelho, ok? Porque o verdadeiro evangelho, supostamente pregado aí em outras tradições cristãs, talvez aí no catolicismo, ou no mundo protestante evangélico, arminiano ou católico, Igreja Batista, Metodista, Assembleia, Igreja Presbiteriana, sei lá o que, essas coisas, pregariam um evangelho, mais focado na certeza da salvação, que é o verdadeiro evangelho, versus essa loucurada paranoica, maluca da Ellen White, do Adventismo do Sétimo Dia, que tem a incerteza da salvação, que não confia em Jesus e etc e tal. E aí é um falso evangelho. Legal, interessante, essa acusação é uma das mais intrigantes que se fazem à fé adventista, e nós vamos escrutinar esta acusação estudando o evangelho da Bíblia mesmo, tudo bem? Acho que ninguém se opõe, né? Inclusive, se caísse um raio na minha cabeça aqui e você tivesse que responder a pergunta, alguma ideia de incerteza da salvação está em harmonia com o evangelho da Bíblia ou em desarmonia? Vamos dizer que você não pudesse consultar o Google, você não pudesse consultar nem os textos bíblicos, você tivesse que dizer segundo o seu entendimento, assim, na lata, verdadeiro evangelho da Bíblia tem alguma questão que tem que ver com incerteza da salvação ou não? Certeza da salvação é uma coisa fundamental no evangelho da Bíblia, né? E só igrejas que pregam um falso evangelho é que poderiam pregar algo que poderia levar algum tipo de dúvida sobre a salvação das pessoas e etc, e etc, e etc. Seria curioso saber a sua resposta. Você que segue o canal Vem Senhor Jesus. Então, responda aí no seu coração e agora vamos comparar o que você pensou com o que diz a Bíblia. Vamos lá. Então eu separei aqui alguns textos da Palavra de Deus para a gente avaliar. E o primeiro deles é Mateus capítulo 10. Lá nós vamos ler o verso 22. E aí a Palavra de Deus nos diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Opa! Aqui Jesus está colocando medo nas pessoas de que elas serão odiadas de forma generalizada por causa do nome dele por todos. E tem que perseverar no meio desta condição muito complicada de você ser odiado por todos ao seu redor e etc. E tem que perseverar até o fim. E aí vai ser salvo, porque se não perseverar até o fim, se essa perseguição cheia de ódio acabar fazer com que você tropece e você não persevere, aí não vai ser salvo. É isso mesmo? Jesus. Depois você vai lá para Mateus capítulo 24 e você tem uma afirmação mais ou menos semelhante no verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mais uma vez existe aqui uma frase,
parecida com aquela que tem lá em Mateus capítulo 10. Lá o contexto é o ódio das pessoas e etc, né? Em função do nome de Cristo estar sobre aquele que está em Cristo e tudo mais. E aqui o contexto é: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos, mas se você perseverar até o fim e não permitir com que o amor esfrie em você, aí você será salvo. E etc e tal. Então sempre existe esse risco de que, em função do ódio, da perseguição e etc, das maldades do mundo, o seu próprio amor esfrie e você venha a não perseverar, e aí no fim não vai ser salvo. Esses dois textos, eles já demonstram que existe um ponto de interrogação sobre a salvação de cada cristão até que chegue o fim. Pois, se é necessário perseverar até o fim para ser salvo, não se pode fazer um juízo absoluto da salvação de ninguém antes que chegue o fim. Porque vai que você faça um juízo assim: fulano será salvo, e chegar lá no fim ele não persevere. Aí não vai ser salvo. Inclusive também o oposto é verdade, né? Você não pode bater o martelo na perdição das pessoas, porque vai que chega lá no fim e a pessoa aceita verdadeiramente e é salva, né? Etc. Mas o ponto é, a incerteza da salvação de qualquer pessoa está absolutamente clara no Evangelho Bíblico, em Mateus 10, 22 e em Mateus 24, verso 13, no Evangelho da Bíblia mesmo, tá? Isso aqui, ó, só para aliviar os temores de alguns aí. Não foi a Ellen White que disse, não foi a Ellen White que escreveu, foi Jesus que falou mesmo, aqui no caso registrado no Evangelho de Mateus, tudo bem? Inclusive, falando em Evangelho de Mateus, vamos voltar alguns capítulos aí, até o capítulo 7, e vamos dar uma olhadinha lá nos famosos versos 21 a 23, que também vai pregar a noção de alguma incerteza da salvação. E você que não conhecia o Evangelho, talvez possa estar se surpreendendo, mas é normal, tá? O pessoal, especialmente que é crítico do Adventismo em geral, realmente não conhece o Evangelho, tá? Então vamos dar uma olhada lá. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, a Bíblia diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a transgressão da lei, a anomia, a iniquidade. Veja, eu não vou focar muito aqui no termo anomia, que é o termo transgressão da lei, ok? Negação da lei, deixar a lei de Deus para lá. Inclusive porque a gente já falou desse texto aqui, acho que em 1 ou 2 vídeos desta série sobre Evangelho Adventismo. Mas também seria curioso chamar a sua atenção se, por exemplo, Jesus está colocando medo nas pessoas se elas falharem em guardar os mandamentos de Deus, aí elas não vão ser salvos? Elas não serão salvas? Então o que acontece? A salvação é pela lei? Jesus está negando a salvação pela graça? Jesus também segue o evangelho da Ellen White? É como a gente sempre fala, crítico do adventismo, em geral, é uma piada, ok? Só que o que acontece? Aqui nesse texto, nós temos também um quê de incerteza da salvação em relação a algumas questões bem interessantes. Veja algumas coisas. Aqui Jesus fala que existem pessoas que falam e professam que ele, Jesus, é o Senhor. Olha só, são cristãos, né? Podem até escrever na porta das igrejas deles assim: Jesus Cristo é o Senhor, mandando um abraço aqui para o nosso amigo Edir Macedo, não é verdade? Enfim.
Então o que acontece? Tem várias pessoas aí que, ó, Jesus é o Senhor. E com pretensões de, em função desta fé em Jesus como Senhor, se realizar profecias, exorcismos, muitos milagres. Mas mesmo assim, existe um perigo de que mesmo a pessoa que afirma crer em Jesus como Senhor, não só inclusive como Salvador, né? Etc. E que supõe estar realizando obras em nome de Jesus, obras inclusive tipo sobrenaturais, entendeu? São profecias, são exorcismos e milagres. Chega no final das contas, recebe um nunca vos conheci, apartai-vos de mim porque vocês transgridem a lei de Deus. Então veja, Jesus Cristo está pregando um evangelho adventista aqui, ou será que é o adventismo que prega parecido com o que Jesus prega aqui? Aí fica a pergunta para você, tá bom? Mas o que acontece, assim? É bem nítido e explícito a gente, inclusive, começar a perceber que esses textos, conforme a gente leu aqui, eles não têm a narrativa dos críticos do adventismo, de que você tem que ter confiança na sua salvação, de que você tem que, ter certeza da sua salvação, mas veja bem, você até pode tentar, né, desenvolver a tua relação com Deus a tal ponto de confiar na sua salvação. O adventismo não é contra esta ideia. Agora, você talvez não persevere até o fim. Talvez você, aliada à tua fé e às coisas boas que você faz em nome de Deus, também não tenha iniquidade, coisa pesada de transgressão da lei de Deus. Então tem que colocar uns poréns aí nessa percepção sua, né? Por exemplo, antes de Jesus chegar aqui e dizer que nunca conheceu essas pessoas e dizer para elas se apartarem em função das suas transgressões da lei de Deus, elas poderiam apontar aqui para o fato de que elas reconhecem Jesus como Senhor e profetizam e fazem exorcismos e milagres, como isso prova que elas são salvas. Inclusive, lembra, por isso que a gente tem que colocar um freio nessas questões, porque tem que esperar o fim acontecer, para daí Jesus dar o veredito dele. E aí quando ele der o veredito dele, aí esse veredito não estará errado, né? Qualquer veredito de salvação de alguém antes do fim, e que seja feito não por Jesus, mas por qualquer outra pessoa, é passível de erro. Ok? E isso é só a realidade do evangelho da Bíblia mesmo, tá? Não tem Ellen White aqui, tudo bem? Vamos avançar. Vamos para Lucas capítulo 8. E aqui, né, nós vamos ler dos versos 9 a 15. E tem algumas discussões bem legais aqui. Só para vocês se situarem aí nas discussões. Aqui está a explicação da parábola do semeador. Eu não vou ler a parábola para a gente ganhar tempo, né? Tentar agir aqui e economizar o tempo da melhor forma possível. Então Jesus conta uma parábola, que é a parábola do semeador, e etc, etc, etc. E aqui nós vamos ler a explicação da parábola. Lucas 8, versos 9 a 15. E eu quero que você preste atenção na explicação que Jesus faz a respeito desta parábola, porque ela também tem implicações de perda da salvação ou incerteza da salvação em alguns contextos. Dá uma olhadinha aí. Aí o texto diz assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, olha que interessante. Aqui a parábola diz que quem crê é salvo. Mas algumas pessoas, ao ouvirem a palavra, logo o diabo já tira, para que elas não creiam e sejam salvas. Legal. Próximo grupo.
A que caiu sobre a pedra são aqueles que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz, crendo apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Opa, então essas pessoas aqui, esse segundo grupo, elas creem. Lembra que o primeiro grupo, o diabo tira a palavra para que eles não creiam e sejam salvos. Mas o diabo não consegue fazer o mesmo com esse grupo aqui do verso 13. Esses, eles ouvem a palavra, eles recebem a palavra com alegria e eles creem. Então eles são salvos. Porém, eles creem temporariamente. Chega a hora da provação, aí o que acontece? Eles se desviam. Opa, interessante. Guarda essa informação. Aí o texto continua. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Veja, especialmente o grupo descrito no verso 13 aqui de Lucas capítulo 8, também tem uma experiência que conduz à noção da incerteza da salvação. Porque, por exemplo, se você perguntasse para essas pessoas se elas são salvas, antes que elas se desviassem em função da aprovação, elas poderiam apontar para você, olha, eu ouvi a palavra, eu recebi a palavra com alegria, eu criei. E aí existem todas as promessas de Deus, da salvação daquele que crê. E eu acreditei, e aqui estou crendo em Cristo, eu sou salvo, eu sou salva. Perfeito, tudo ótimo. Está correto. O que, entretanto, precisa se levar em conta é que virá uma provação. E algumas pessoas, em função da provação, farão o quê? Se desviarão. E aí a sua crença, a sua fé, a sua alegria e a sua salvação serão temporárias e não vão perseverar até o fim e não serão salvas no fim das contas. Certo? Então, no final das contas, mesmo pessoas que poderiam apontar para o presente das suas vidas dizendo eu creio, eu tenho alegria, eu sigo a Cristo, eu estou salva e etc., ainda precisam trabalhar com a hipótese de, em contextos futuros de provação, venham a falhar e se desviar, mantendo sempre aqui um quê de incerteza da salvação nesse tipo de contexto. Tudo bem? Vamos avançar. Lucas capítulo 13. Aqui nós vamos ler do verso 22 até o verso 30. Ok? Lucas 13, 22 a 30. E aí o texto bíblico diz assim. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa, no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Veja que questão interessante aqui. A porta para entrar no céu é estreita. E tem um grupo de pessoas que vai tentar entrar lá, mas não vai
conseguir. Isso também traz um quê de incerteza da salvação. E o motivo é porque estas pessoas, apesar de quererem, desejarem entrar no reino dos céus, elas não abandonam as suas iniquidades. Aqui a palavra iniquidade, ainda que seja a mesma na tradução que eu estou usando aqui, ela não é a mesma palavra grega lá de Mateus capítulo 7, verso 23. Aqui o conceito é adikia, né? O termo grego original é adikia. Então o que acontece? Numa tradução, vamos dizer assim, mais literal, Mateus 7, 23 seria: apartai-vos de mim os que praticam a transgressão da lei. E aqui seria: apartai-vos de mim vós todos que praticais injustiças. Mas tudo bem, o termo iniquidades aí cabe bem na tradução de um termo e de outro. Aí são discussões de tradução, uma tradução mais literal, mais dinâmica, e depende um pouco de alguns aspectos que a gente não precisa discutir aqui. Mas só para você ter o conhecimento que, apesar da mesma palavra em português ser usada nos dois textos, são dois termos gregos diferentes. Mas ambos, inclusive, são sinônimos, né? A transgressão da lei de Deus é a injustiça. A injustiça é transgredir a lei de Deus, tá bom? E veja, mesmo que você queira entrar no céu, se você transgredir a lei de Deus, você tenta entrar, mas não consegue. E aí, Jesus também pregou o evangelho da Ellen White, que tem que guardar a lei de Deus para ser salvo. Tá ficando bem curioso isso aqui, não tá não? Interessante. Eu gostaria de terminar as leituras bíblicas aqui deste vídeo em João capítulo 15. Quando eu fiz a minha série, inclusive que eu preciso completar ainda, de respostas à TV Caminho Livre, que são ex-adventistas que se tornaram calvinistas, eu fiz um vídeo lá chamado Sola Escritura, Eleição Incondicional, onde eu faço uma análise do capítulo 15 de João inteiro, especialmente à luz de alguns textos aqui que alguns calvinistas tentam dizer que são textos calvinistas e blá blá blá. E aí eu demonstro que obviamente não, né? Porque calvinismo é heresia e evangelho não é heresia. Não confundam as duas coisas, ok? Inclusive vou deixar um link na descrição deste presente vídeo para esse conteúdo aqui, se você quiser, né, analisar a questão aí do que eu falo sobre o Evangelho de João capítulo 15 e o texto todo, tá? Hoje aqui eu vou ler só do verso 1 até o verso 6, que já é suficiente para os propósitos do presente vídeo, tá? Então vamos dar uma lidinha aqui. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Óbvio que um texto desse não pode ter nada a ver com eleição incondicional. Inclusive aqui é tudo bem condicional. E olha as condições aqui. Se você é um ramo que está em Cristo, mas não produz fruto, você é cortado. Se você não permanece em Cristo depois de estar em Cristo, o que acontece com você? Você é lançado fora, e a semelhança do ramo você seca, o apanham, lançam no fogo e você é queimado, destruído, ok? O que isso aqui significa? Significa que pessoas que estão em Cristo podem se perder, caso não deem fruto, caso não permaneçam em Cristo, ok? Também trazendo esta ideia da incerteza da salvação. Não, mas se eu estou em Cristo, eu não serei condenado? Sim, desde que você cumpra a condição de permanecer em Cristo e dar fruto em Cristo, né?
Não sendo esse o caso, você será cortado, você será excluído de Cristo, lançado fora e queimado no fogo. Tá bem? Tá claro? Maravilha. Cara, é muito curioso a gente pensar um pouco assim a respeito destas coisas, porque, em geral, assim, a retórica anti-adventista, ela é muito apelativa para pessoas que pouco conhecem a palavra de Deus. Então, por exemplo, o pessoal aí fala, não, o adventismo prega um falso evangelho, né? Porque você tem que guardar a lei para ser salvo, você tem que perseverar, mesmo em meio à perseguição, e aí vai ter o juízo investigativo, e você pode perder a salvação, e tudo isso implica, né, na incerteza da salvação. Então, o adventismo é um falso evangelho. Mas veja bem, todos os textos que nós lemos aqui implicam a mesma coisa. A necessidade de perseverar mesmo em meio ao ódio das pessoas, mesmo em meio ao desamor das pessoas, ou ao amor estar se esfriando e etc. E mesmo pessoas que são, entre aspas, instrumentos ali de milagres, profecias, exorcismos por parte de Deus, também vão se perder porque transgridem a lei de Deus, e etc. E inclusive, nem poderia ser diferente disso, uma vez que Jesus ensinou a ideia de que o joio e o trigo crescem junto até a colheita. Então nem dá para bater o martelo na salvação ou na perdição de ninguém até a colheita. Porque, de outra forma, nós poderíamos definir quem é joio e quem é trigo antes da colheita. Mas não é nem possível fazer isso, segundo o verdadeiro evangelho. Então, de certa forma, resta uma hipótese teórica de que qualquer cristão seja joio, ou que qualquer cristão não persevere, ou que qualquer cristão troque o céu pela iniquidade da injustiça, da transgressão da lei de Deus, e etc, e etc, etc, e não dê fruto e não permaneça em Cristo. Ponto. E estas hipóteses todas, elas são simplesmente o verdadeiro evangelho, não é o falso evangelho. E se você pensa que essa percepção de incerteza da salvação é o falso evangelho, aí eu vou dizer para você, isso acontece porque você nunca leu a Bíblia, entendeu? Aí você fica pensando que, tipo, essas implicações de incerteza da salvação é coisa da Ellen White. E aí você começa a acreditar, nossa, né? A incerteza da salvação é um problema da Ellen White, e o adventismo crê na Ellen White e não crê na Bíblia. Aí você vai estudar a Bíblia é tão ou mais pesada que a Ellen White ao falar destas coisas. Não é verdade? E é isso, né? No final das contas, como a gente sempre fala e reenfatiza, toda obra anti-adventista é uma piada. Mas por que tem tanta gente que dá, né, ouvidos e razão a essas pessoas que falam essas coisas? Primeiro de tudo, porque as pessoas que ouvem pregadores ensinando essas coisas e acreditam, é tipo aquele contexto cego guiando cego, entendeu? É o pregador cego guiando uma manada cega. É um bando de pessoas que não conhece a palavra de Deus, entende? Aí chega um maluco dizendo, não, o adventismo prega o erro, não sei o que, da incerteza da salvação, e nós cremos no evangelho, nós seremos salvos, e acabou, e blá blá blá, e ponto final. Agora veja bem, e se você não perseverar até o fim? Ou você que prega, ou você que ouve essas bobagens? Não vai ser salvo. Não adianta você simplesmente dar murro em ponta de faca. Não tem o que fazer. E por que é assim? Porque Jesus disse que é assim, não é por causa do adventismo, da Ellen White ou de nada do tipo, tá bom? Então sejam bem-vindos aí à realidade, aqueles que estavam bem longe da realidade, supondo essas idiotices, né? De que as doutrinas adventistas, por implicarem uma perseguição final, a necessidade de guardar os mandamentos de Deus, e a possibilidade de apostatar e acertar a marca da besta, e o juízo investigativo, daí tem incerteza da salvação, daí é um falso evangelho. Porque tudo isso, no final das contas, corresponde à mesmíssima retórica dos evangelhos, tá bom? Inclusive em relação a essas coisas de transgredir a lei de Deus, né? Legal, bacana. Agora eu queria terminar esse vídeo falando, assim, brevemente da
incerteza da salvação, também em outras tradições religiosas que não no Adventismo, tradições cristãs no caso, que tem que ver com o catolicismo, o evangelicalismo arminiano e o evangelicalismo calvinista, tá bom? Então vamos lá. Quando se acusa o Adventismo de pregar um falso evangelho por causa dessas questões, então acaba-se orientando as pessoas a procurar uma igreja que eles chamam de mais saudável, que não seja uma seita da Ellen White que nega a palavra de Deus lá supostamente nas retóricas aí dos inimigos do Adventismo. Ok. Então, se supõe que no meio católico ou no meio evangélico deve existir uma pregação que não implique em incerteza da salvação, já que essa ideia de incerteza da salvação seria, né, uma das características do falso evangelho da Ellen White do Adventismo, ok? Essas coisas têm que ficar claras para vocês. Agora, no catolicismo não existe uma percepção de perda da salvação, ou de apostasia, ou de, no final das contas, incerteza da salvação? E no arminianismo? E no calvinismo? Como que funciona? Eu poderia fazer uma aula bem extensa sobre estas coisas, mas eu decidi fazer uma abordagem bem simplificada e vou mostrar para vocês assim por que as coisas são bem diferentes do que os inimigos do Adventismo dizem. Então vamos começar com as questões aí do catolicismo. Na visão católica, a salvação ela acontece muito conectada à experiência do fiel com a igreja, especialmente com os sacramentos. Que se você for católico a sua vida toda, vão incluir desde o seu nascimento e o seu batismo, logo que você é criança, até a extrema unção, que também vai te acompanhar lá no leito da morte, tá? Então a Igreja Católica, ela acompanha os seus fiéis, literalmente, do nascimento até a morte. E no meio disso, você tem o sacramento do casamento, você tem o sacramento lá da Eucaristia, que você deve lá todo domingo, comungar lá do corpo de Cristo, da hóstia, e aquela coisa da teologia católica. Legal, tranquilo, respeito aí a fé católica, apesar de discordar muito, ok? Beleza. Só que o que acontece? Dentro do catolicismo, então, existe a ideia de que a igreja é a grande depositária da fé e da salvação para distribuir a fé e a salvação às demais pessoas. E existe o conceito de que fora da igreja não há salvação, ok? Claro, essa retórica católica, ela ainda é presente na maioria dos círculos católicos, mas ela foi um pouco suavizada desde o Concílio Vaticano II, e tem toda essa coisa assim dos esforços ecumênicos da Igreja Católica de unir os cristãos, e essa implicação assim de que se você não está na Igreja Católica você não está salvo, ela é muito pesada assim para os crentes protestantes, essas coisas todas. Então tem bastante católico também que acaba que não fica enfatizando isso, mas na real doutrina católica, fora da Igreja Católica, está todo mundo perdido, o que já é uma incerteza da salvação para milhões e milhões e milhões de cristãos aí que confessam o nome de Jesus e etc e tal, ok? Perfeito. Só que o que acontece além desta percepção de que as pessoas de fora têm incerteza da sua salvação, ou até mesmo têm certeza da não salvação, no caso dos católicos, existe a possibilidade de um católico abandonar a Igreja Católica, e aí também perderia a salvação. Então nenhum católico também tem certeza absoluta de que isso não vai acontecer em algum ponto futuro da sua vida. E também existe a questão da excomunhão, né? Você ser excomungado lá pela Igreja Católica, você também perde a salvação. Então veja, não há certeza da salvação para quem é católico. E se você abandonar a Igreja Católica? E se você for excomungado aí por algum pecado, alguma crença, alguma heresia sua aí na visão da Igreja Católica? Aí você perde a sua salvação. Ou seja, ser católico não é garantia de salvação, mesmo dentro da teologia católica, ok?
Então, se incerteza da salvação, ou a perspectiva da incerteza da salvação é um falso evangelho, a Igreja Católica também prega um falso evangelho, tá bom? Ah, Ezequiel, mas eu não sou católico, eu sou evangélico. Ah, legal. Em geral, os evangélicos, na sua teologia, se distinguem entre arminianos e calvinistas, sendo que, na minha percepção, a maioria dos evangélicos é arminiano e a minoria é calvinista. Vamos falar então primeiro da maioria e depois da minoria. Eu sou evangélico, Ezequiel, eu não sou da sua seita da Ellen White. Sou metodista, sou batista, não calvinista, sou da Assembleia de Deus, sou aí pentecostal, neopentecostal, qualquer coisa aí, arminiano. Bom, veja bem, os arminianos, com a única exceção, acho que dos batistas que são arminianos de 4 pontos, ou arminianos de 4 pontos que tem essa ideia, que a gente pode tratar até mesmo tendo uma visão calvinista, o que acontece? Você, em geral, participa de uma igreja que acredita na possibilidade da apostasia e da perda da salvação, porque esta é a crença arminiana, ok? Então, no final das contas, que inclusive também é a fé adventista, né? A igreja adventista é uma igreja protestante arminiana, não calvinista. Então se acredita na possibilidade da apostasia e da perda da salvação. Nós não vamos consubstanciar de forma mais profunda a perda da salvação aqui, porque a gente está lendo só os evangelhos, a gente não está lendo Atos e as cartas e o Antigo Testamento e etc. Aqui a gente está fazendo nesse momento da série, né, um passeio pelos evangelhos para inclusive escrutinar se o adventismo prega algo contra o evangelho. E na verdade estamos vendo que não, né? Mesmo acusações graves contra o adventismo, que é um falso evangelho por causa da perda da salvação, no final também atinge todos os arminianos, né, que creem em perda da salvação, porque a hipótese da perda da salvação é que cria a incerteza da salvação. E essa incerteza, ela não necessariamente tem que ver com o presente da fé, mas tem que ver com o futuro, porque esse é o problema. Por exemplo, nós adventistas e os arminianos em geral, nós não somos contra a ideia de que uma pessoa que seja capaz de escrutinar o seu coração possa ter a sua consciência aliviada diante de Deus e se julgar salva e etc e tal no presente. Inclusive, é importante que todo cristão faça esse exercício de consciência todos os dias e peça perdão pelos seus pecados, e se entregue a Deus, e, vamos dizer assim, esteja sempre conectado e acertado com Deus em relação às coisas que poderiam implicar em perdição. Então, você transgrediu a lei de Deus no seu olhar, na sua palavra, numa atitude, num vício, num problema? Chore diante de Deus, confesse os seus pecados, e aí creia que Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de todo pecado. E a partir do momento que isso é feito com sinceridade, etc e tal, pode-se sentir e pensar e crer que estou salvo. O que, entretanto, não pode ser feito e não deve ser feito é transferir esta experiência presente, muito menos de forma presunçosa e arrogante, ao futuro. Porque o futuro a gente não sabe. Então, hoje eu pedi perdão do meu pecado. Mas e se amanhã eu não pedir? E se depois de amanhã eu não pedir? E se no fim da minha vida eu não pedir? Esta hipótese a respeito do futuro, ela sempre abre a hipótese teórica de que uma pessoa seja salvo em um momento, mas venha se perder na última instância, porque ela não vai perseverar até o fim, porque ela vai trocar o céu pela iniquidade, pela transgressão, pela injustiça, etc, etc, etc. E vão se cumprir esses alertas todos bíblicos, e a pessoa creu por um tempo, mas chegou na hora da aprovação, ela apostatou, e etc, 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 e aí ela se perde no final, mesmo ela tendo tido certeza da salvação antes desta apostasia. Esse é o ponto. E ninguém pode dizer nada contra isso. Porque ninguém pode dizer no futuro eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Porque você não sabe todas as circunstâncias que vão acontecer com você até o seu futuro. Você pode tomar uma decisão, olha, não importa o que aconteça na minha vida, eu não vou negar. E tudo bem. Só que chega lá, acontece uma determinada coisa, você nega.
Porque o que você vai ou não vai fazer no futuro não está na sua decisão hoje, está na decisão quando o futuro chegar. Então, por exemplo, você diz assim, não importa o que aconteça comigo, eu nunca vou apostatar da fé. Aí você tem um filho, seu filho morre de câncer. Aí você não sabia que aquilo ia te impactar da forma como impactou, e aquilo fez você questionar se Deus realmente existe, aí você concluiu que Deus não existe, ou que Deus não está nem aí para você, e você também não está nem aí para ele, e acabou a sua fé em Deus. Porque não adianta você imaginar o que você vai fazer, o que importa é o que você vai fazer quando a sua vida de fato acontecer. Então, por isso, no arminianismo também existe a noção da incerteza da salvação. Então, se isso é um falso evangelho, então a maioria dos evangélicos também pregam um falso evangelho, porque a maioria dos evangélicos são de igrejas de matiz arminiana. Ah, Ezequiel, mas ainda falta um povo que prega o verdadeiro evangelho, os calvinistas. Aham. Confia. Teoricamente, os calvinistas, eles têm uma teoria um pouco diferente, de que o eleito incondicionalmente, em função da graça irresistível e etc e tal, e a perseverança dos santos, nos termos do entendimento calvinista, de fato, ele tem certeza da salvação. O problema é que ninguém tem certeza se é eleito ou não. Que volta o mesmo problema de sempre, né? Então, por exemplo, você poderia concluir que existe uma entidade, que ninguém sabe quem faz parte desse grupo, dessa entidade ou não, que são os eleitos. Os eleitos com certeza vão ser salvos. Eu concordo 100%. O problema é quem é eleito e quem não é. Assim como a gente não consegue definir quem é o joio e quem é o trigo, a gente não consegue definir quem é o eleito e quem não é, até porque se a gente conseguisse, nos termos do entendimento calvinista, daí sim, seria certeza que esse aqui que é eleito é salvo e esse aqui que não é eleito não é salvo. Mas não existe essa certeza, inclusive. É por causa dessa incerteza que os calvinistas dizem que eles pregam a todos, né? Que eles não sabem quem são eleitos ou não. Então, se você não sabe quem é eleito ou não, a incerteza da salvação permanece intacta. E nesse caso ela se manifesta no calvinismo na incerteza de quem é eleito ou não é. Então, no final das contas, também o calvinismo implica em incerteza da salvação. E se é verdade que esses elementos de incerteza da salvação implicam que um falso evangelho está sendo pregado, então todas as igrejas católica, evangélica, seja arminiana ou calvinista, pregam um falso evangelho. Ah, Ezequiel, não gostei. Ah, né? Vocês queriam dizer que é só o adventismo que prega um falso evangelho. Aí quando a gente esfrega o verdadeiro evangelho na cara de vocês e a verdadeira fé de vocês também, aí vocês só colocam o rabinho entre as pernas, falando aqui com o grupo não adventista que consome os meus conteúdos, tá bom? É uma absoluta vergonha. É uma absoluta condição assim ridícula o mundo cristão anti-adventista com esse papo. Mas engana muita gente. Por que engana muita gente? Porque tem muita gente sem fundamento bíblico na sua fé no universo cristão de forma geral. Tanto ensinando o que não se deve ensinar, quanto aprendendo o que não se deve aprender com pessoas que, no final das contas, são cegas. E aí são cegos conduzindo cegos para dizer que o adventismo prega um falso evangelho por causa dessas implicações de perda da salvação. E você vai estudar o evangelho, tá tudo lá no evangelho mesmo, né? Legal, interessante, bacana. Então é isso por hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.